ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começar o nosso estudo da Palavra de Deus, vamos ler uma palavra de nossa lista de palavras bíblicas. A palavra hoje é primogênito. A palavra primogênito é usada de diferentes formas na Bíblia. Em primeiro lugar, significa o primeiro filho gerado. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, lemos: "E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor." No versículo 12, vemos a palavra primogênito sendo usada, significando o primeiro filho na descendência de uma mãe. E você pode ver que, neste mesmo versículo, a palavra é usada para seres humanos e animais. O primogênito do homem humano e o primogênito de um animal seriam mortos pelo juízo de Deus sobre a nação de Israel naquela noite. A palavra primogênito também é usada para expressar posição de superioridade, prioridade e também preeminência. De volta em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, lemos: "Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito." O que Deus está dizendo para os egípcios por meio de Moisés é que a nação de Israel tem uma posição superior em relação às outras nações, ou seja, eles têm uma posição de preeminência. Deus os colocou nessa posição e por isso ele chama de seu filho primogênito. Portanto, o termo é usado pela primeira vez como o primeiro filho na descendência de uma mãe e também expressa uma posição de superioridade. Neste sentido, o termo é usado no Novo Testamento a respeito do Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, lemos: "Ele é o primogênito de toda a criação." Há aqueles que creem que significa que ele foi a primeira pessoa criada, mas não significa isso, não. Ele não é um ser criado. Lembre-se que Jesus é eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Todos os atributos essenciais da divindade estão reunidos no Senhor Jesus Cristo. Portanto, Colossenses capítulo 1, versículo 15, não significa que Cristo foi o primeiro ser criado, mas ele está em posição de superioridade ou autoridade. Ele está acima de tudo. Ele tem uma posição de preeminência. Lemos em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 18, que ele deve ter a preeminência em todas as coisas. Significa simplesmente que Jesus Cristo era preeminente antes de toda a criação e que era preeminente acima de todas as coisas criadas. Em Efésios, capítulo 1, versículo 22, lemos que Cristo é o cabeça da igreja, que deve ter a preeminência sobre todas as coisas. Tenha sempre isso em mente, meu querido amigo. Ele deve ser o primeiro em todas as coisas. Você tem colocado Cristo em primeiro lugar na sua vida? Reflita. Você tem colocado o Senhor Jesus Cristo no lugar de prioridade, no lugar de preeminência? Ele é o primeiro sobre todas as coisas e sobre toda outra pessoa? Este é o significado da palavra aqui. Cristo é a cabeça de sua igreja. Deixe ele ser a cabeça da sua vida hoje. Você nunca irá se arrepender, amigo. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus há muitos anos atrás. Eu o coloquei acima de todas as coisas e desde então a vida tem valido a pena. Com Cristo. Tente fazer o mesmo. Será bom para a sua alma. Bem, chegamos ao final do nosso estudo de palavras bíblicas, mas vamos continuar com o nosso estudo da Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 3. Primeiro vamos orar. Amado Pai, obrigado por mais um dia de vida e por poder ministrar a Tua Palavra. Ajuda-me, Senhor, a dizer as coisas certas, da maneira certa, para que pessoas possam ser abençoadas através deste programa. Que a Tua Palavra possa ser gravada em nossos corações e possamos crescer, ser edificados e fortalecidos. Senhor, ajude-nos neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em Efésios, capítulo 3, versículo 7, Paulo diz:
do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A grandeza da responsabilidade que repousava sobre Paulo, a quem havia sido confiado este grande mistério, esta grande verdade de que os crentes, tanto judeus como gentios, seriam um em Cristo, com certeza trouxe humildade ao coração de Paulo. Este ministério divino ele chamou de o dom da graça de Deus. Imagino que Paulo tenha ficado surpreso quando Deus o escolheu para fazer dele um mensageiro de uma verdade tão profunda. Não havia outra maneira de explicar. Foi dado a Paulo imerecidamente pela bondade de Deus. Ele chama de dom da graça de Deus. É uma clara demonstração da graça de Deus o fato de que tão alta missão foi confiada a um homem blasfemo, perseguidor e indigno como Paulo era antes de receber a Cristo. Quando eu estava estudando isso, eu pensei comigo mesmo, essas mesmas coisas se aplicam a mim. Você já me ouviu dizer em outras ocasiões que eu não tenho o direito de estar aqui na frente deste microfone representando Deus e o ministério da sua palavra. Todo o dom que eu recebi de Deus foi mediante a sua graça. Eu não tenho nada para recomendar sobre mim. Fui um garoto que não terminou o ensino médio, voltei a estudar e me formei depois de 30 anos e terminei a faculdade quando tinha mais de 40 anos. Tudo que tenho é um dom de Deus, eu não tenho muito a oferecer, mas eu reconheço que é dom de Deus e sinto algo parecido com o que Paulo sentia. Embora Paulo tenha se tornado um homem famoso, um servo de Deus capaz e honrado, ele nunca esqueceu, nem por um momento, que o ministério era um dom da graça de Deus. É muito comum escutarmos sobre o sacrifício financeiro, ou de tempo, ou de forças que entregamos para a obra de Deus. Eu já ouvi alguns ministros dizerem, eu sacrifiquei muito para fazer 4 anos da faculdade, depois mais 4 a 6 anos de seminário, eu fiz isso e aquilo, eu paguei um preço para me tornar um ministro do Evangelho. Olha, eu não gosto de ouvir isso, me incomoda muito. Sabe por quê, amigo? Eu não paguei nenhum preço. Paulo era um humilde mensageiro do ministério. Ele considerou isso como um dom da graça de Deus. Paulo nunca reivindicou nada para ele. Não devemos fazer nenhuma reivindicação para nós. Se temos algo para nos orgulhar, que seja no Senhor Jesus Cristo. Agora, somado ao fato de que o cumprimento de seu ministério foi pela obra eficaz do poder de Deus, isso realmente nos leva a um ponto central, não é verdade? Pegar um pecador e torná-lo santo mostra o trabalho eficaz do poder de Deus, não o poder do homem. Transformar um assassino, como Paulo era, em um mensageiro, nos mostra a obra eficaz do poder de Deus. Lembre-se que Paulo era um fariseu, arrogante, era orgulhoso, legalista. E esse homem havia se tornado um testemunho do Evangelho aos gentios. Portanto, o segredo deste sucesso reside não na sua própria capacidade, nem na preparação que ele teve, mas na obra eficaz do poder de Deus nele. Como vemos em 1 Coríntios 2,4, Paulo podia dizer, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aqui temos uma lição que todos nós precisamos aprender, refletir e orar para que Deus nos ajude. Observe o que Paulo diz no versículo 8 do capítulo 3 de Efésios. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça. Eu nunca ouvi alguém dizer isso. Eu sou o menor dos menores dentre todos os santos. Paulo estava ciente de tudo isso. Ele vê claramente o pecado horrível de justiça própria, de intolerância, engano e crueldade do que ele tinha sido salvo, e diz, eu sou o menor dos menores. O orgulho se reflete de tal maneira no ministério, de modo que é revigorante ouvir sobre homens muito utilizados na obra de Deus, cheios da graça da humildade. Não é uma falsa humildade, são realmente homens humildes. Ninguém possui algo que nós não recebemos. Algum tempo atrás, um jovem pastor se aproximou de mim, depois de pregar em uma conferência e perguntou, Dr. Strauss, você disse isso, aquilo, aquilo outro. Ele me lembrou que eu havia dito, esse é um pensamento original, disse ele. E eu respondi, meu querido irmão, eu nunca tive um pensamento original na minha vida. É isso mesmo, eu nunca tive um pensamento original. Tudo que eu tenho eu recebi de Deus através de outra pessoa. Quando Paulo estava na presença do Senhor Jesus, ele se sentiu terrivelmente culpado por causa de sua vida passada,
dos pecados do seu passado e estava perfeitamente consciente que ele não merecia representar o Senhor. Lembrou-se de seu espinho na carne para que a grandeza das revelações não o exaltassem acima da medida. Não é assim conosco hoje. Recebemos uma verdade de uma forma superficial e somos levados a uma atitude de orgulho e superioridade e pensamos que sabemos tudo. Esse não foi o caso de Paulo. Enquanto ele estava pregando, ele ocupou o último lugar dentre os cristãos, o menor de todos. Anos atrás, quando eu era pastor em Bristol, na Pensilvânia, eu usava a manhã para estudar. Eu entrava no meu escritório às 6 da manhã e lá permanecia até meio-dia por aí, para estudar, escrever e estar preparado para pregar. Em mais de uma ocasião, quando eu compreendi uma grande verdade, saía do meu escritório correndo para a cozinha, para onde estava minha esposa, olhava para ela e dizia: "Querida, veja isso, olha o que eu encontrei na Bíblia." Eu creio que minha esposa talvez achasse que eu tivesse descoberto algo assim que nunca ninguém havia descoberto. Em uma situação semelhante, certo dia, enquanto mostrava para ela com a Bíblia aberta o que eu havia acabado de descobrir, ela disse com uma voz suave e doce, desta maneira: "Querido, isso estava na Bíblia o tempo todo?" Bem, isso fazia eu cair na realidade. O que ela estava dizendo era que a verdade estava lá o tempo todo, eu não tinha descoberto nada. Eu simplesmente não tinha lido, eu simplesmente não tinha me aprofundado. Não se orgulhe por descobrir algo que ninguém havia encontrado antes. Bem, este era um homem humilde, o mensageiro de Deus, o apóstolo Paulo, a quem o mistério foi confiado. Ele pregaria entre os gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Alguns estudantes da Bíblia traduzem esta palavra insondáveis como inesgotáveis. Alguém disse que dá a ideia de algo impossível de descobrir. Bem, eu creio que ambas as palavras podem ser usadas. Certamente a verdade não pode vir de nenhum homem. Lembre-se que o versículo 9 diz que estava escondido em Deus. Estava escondido em Deus. Grande é o mistério de Cristo, como lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Acho que eu li 17 ou 18 diferentes comentários sobre a Epístola de Paulo aos Efésios, e todos eles foram escritos por homens de Deus, apesar de cada um deles ter enfatizado algo que talvez o outro não fizesse. Pense nisto. Por mais de 1900 anos, os homens têm tirado riquezas desta carta e ainda existem riquezas que nunca foram descobertas ou compreendidas. As riquezas, de acordo com Romanos 11:33, são profundas. Calvino chamou de tremendos e ilimitados tesouros da graça. Paulo sentiu profundamente sua responsabilidade de fazer algo, e isso está no versículo 9. Paulo se sentiu responsável. De fazer o quê? Bom, vamos ler. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. Observe isso. Demonstrar a todos, ou transmitir a todos. Agora, a comissão da igreja é ir por todo o mundo e todas as criaturas, para quê? Para que todos venham ao conhecimento do propósito de Deus. Como você pode ver, o plano de Deus é dar luz ao mundo. Jesus disse quando ele estava aqui: "Eu sou a luz do mundo." Mas antes dele voltar para o céu, ele disse aos seus discípulos: "Vós sois a luz do mundo." Você pode ver qual é o plano de Deus aqui? É trazer luz ao mundo. E como? Através da ampla propagação do Evangelho. Paulo viu isso. Ele viu claramente. Este é o propósito deste programa. Fazer a nossa parte em compartilhar o Evangelho a todos. A evangelização do mundo faz parte do plano de Deus quando ele criou o universo. Querido amigo, quando vamos nos dar conta disso? Alguns de vocês, inclusive eu, temos poucos anos pela frente. Se o Senhor não voltar enquanto eu estiver vivo, tenho apenas mais alguns anos pela frente. Recentemente alguém me perguntou: "Quando é que você vai parar?" E eu respondi: "Parar de fazer o quê? Se eu parar, o que eu faria então?" Deus nos deu uma tarefa. Ele nos deu uma responsabilidade. É um privilégio e uma honra para mim servir ao Senhor da melhor maneira possível e com fidelidade, até que Deus me tire de cena. Eu pergunto novamente: quando a igreja vai se dar conta da sua responsabilidade? Agora, o propósito do mistério alcança todos os homens. Veja o versículo 10 do capítulo 3.
para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aqui Paulo está simplesmente dizendo que Deus queria que os principados e potestades, incluindo os seres angelicais do céu e do inferno, vissem na Igreja, ou através da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Observe a palavra agora. Para que agora. Paulo podia ver o que Deus estava fazendo. E como eles iriam ver? Através da Igreja. Você pode ver que nem mesmo os anjos caídos e não caídos tinham conhecimento do mistério, até Deus ter dado para a Igreja através de Paulo. E agora Deus quer que a multidão invisível veja o que ele está fazendo aqui na terra, na Igreja e através da Igreja. Os anjos viram a sabedoria de Deus em muitos aspectos, mas agora, somente através da Igreja, eles podem ver a multiforme sabedoria de Deus. Somente porque os anjos podem ver o propósito de Deus na Igreja é que eles podem se alegrar quando um pecador se arrepende. Lucas 15:7 diz: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas um pecador somente pode se arrepender quando ele ouve o Evangelho. Portanto, se a Igreja é fiel à sua missão de propagar o Evangelho, então os anjos podem obter um vislumbre daquilo que Deus está fazendo na Igreja e através da Igreja. Eles sabem agora o que significa para Deus e para Cristo cada vez que um pecador é salvo e acrescentado ao corpo. Aqui o crente tem um vislumbre do seu lugar no plano perfeito de Deus. No versículo 11, Paulo diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vemos que a Igreja ocupa uma posição chave na terra. Agora, querido amigo, lembre-se que eu estou falando da Igreja como a Epístola de Paulo aos Efésios fala da Igreja. Não uma denominação ou simplesmente uma organização, um prédio. Não, eu estou falando da Igreja formada por pessoas. A Igreja não é uma denominação, não é uma organização, não é um prédio. A Igreja são as pessoas nascidas de novo, as pessoas salvas. E através da Igreja que a palavra de Deus alcança as pessoas. Veja, querido amigo, nós ocupamos uma posição chave na terra e no plano de Deus. Eu fico maravilhado com a ideia de quão importante você e eu somos no plano perfeito de Deus. Nossa confiança no Senhor Jesus e em tudo que Ele realizou por nós nos faz corajosos para declarar a nossa fé no plano de Deus. No versículo 12, Paulo disse: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Eu tenho segurança e confiança para fazer o que eu estou fazendo agora somente porque eu tenho a Bíblia aberta diante de mim e sei que o plano de Deus para nós, que formamos a Igreja, é espalhar a sua palavra e fazer conhecidas as riquezas gloriosas em Cristo. Eu me pergunto se os santos da Igreja primitiva estavam desanimados porque quando Paulo escreveu esta epístola, estava preso em uma prisão em Roma. Eu me pergunto se eles temiam que o grande plano de Deus seria prejudicado. Você pensa que foi assim? Eu me pergunto se alguns deles estavam vacilantes, perdendo a fé. Paulo estava na prisão, Deus havia lhe dado o mistério. Bem, se você acha que eles se sentiram dessa forma, você pode ter certeza que Paulo não se sentia assim. Ele disse no versículo 13: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo não está dizendo para eles se alegrarem porque ele estava na cadeia e sofrendo, mas está dizendo a eles para se alegrarem no fato de que através do seu sofrimento, pelo fato de que ele estava sendo perseguido por causa de Cristo, ele estava cumprindo a sua responsabilidade no grande plano de Deus. Isso era um motivo de regozijo. Alegro-me cada vez que alguém é perseguido por ser fiel a Deus pela pregação do Evangelho. Eu não me alegro no fato de que eles são perseguidos, meu coração está com eles, mas alegro-me de que através da sua perseguição eles estão dando a conhecer a mensagem salvadora de Cristo. Enquanto trabalhamos na causa de Deus, não vamos desistir quando sofremos, mas louvar a Deus e alegrar-nos porque Ele nos considera dignos de sofrer por sua causa. E qualquer um de nós pode estar vivo para ver o dia em que seremos chamados a sofrer por Cristo. Esse dia pode vir em breve. É possível que a Igreja passe por momentos difíceis antes do Senhor Jesus voltar. Eu não estou falando sobre a tribulação das 70 semanas da profecia de Daniel. Eu creio que a Igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas eu digo novamente que é possível que alguns de nós possam ser chamados a pagar um preço por testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse:
No mundo tereis aflições. E se esse for o caso, que Deus nos dê graça para regozijar-nos. E por quê? Porque através do nosso sofrimento podemos ajudar a propagar a verdade de Deus. Em Romanos 8,17, Paulo disse: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amigo, o meu coração está feliz, cheio da palavra de Deus, que desfruto em compartilhar com você através desses momentos em que estudamos a palavra do Senhor. Muito obrigado por escutar este programa. Obrigado por orar pelo nosso ministério. Obrigado por compartilhar com outras pessoas sobre este programa que está sendo transmitido através desta emissora. Se Deus quiser, estaremos de volta para o nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.